A nossa primeira coletiva tendo esse contato, né, mesmo que por áudio, do ano. Parabéns aí pelo trabalho realizado no Bragantino. Queria que você falasse das estreias, tanto do Johan quanto do Sorriso, e nós que votamos, né, no melhor em campo, e a votação foi muito apertada entre os dois. O Johan, que fez o gol da vitória, acabou ganhando, mas queria que você falasse desses dois jogadores, as características e também da apresentação deles hoje aqui no estádio Nabi Abichedi. Parabéns pela vitória. Boa noite, Diego, aos demais ouvintes aí, os demais colegas. Obrigado. Eu gostei, principalmente do rendimento da equipe. Eu acho que ficou nítida uma grande diferença, né, em relação ao primeiro jogo. A gente conseguiu ser uma equipe muito mais próxima daquela que todos nós nos habituamos. Uma estreia sempre é complicada. Eu acho que o Johan, até pela maturidade que tem, pela experiência, pelo nível de jogador que conseguiu lidar muito bem com isso. Um jogador que é bastante inteligente para ocupar os espaços, para fazer a leitura do jogo. O Sorriso acabou entrando numa fogueira um pouco maior e fez aquilo que a gente sabe que ele tem de bom, que é essa intensidade, essa capacidade de ir para cima, de ajudar. Mas ainda é cedo, eles ainda precisam, sem dúvida nenhuma, assim como o resto da equipe, ir pegando o corpo e entendendo aquilo que a gente quer, as variações, para que a gente seja cada vez mais forte ao longo da temporada. Maurício, Silvio Loureiro do Futebol Total, boa noite. Primeiramente, é a primeira vez que a gente fala em 2022, então um feliz 2022 para você, para a família, muita saúde, sucesso, até porque todos nós precisamos, né, Barbieri? E primeiro eu queria que você falasse a respeito de como foi a conversa que você teve com o seu time depois da exibição em Mirassol, para que o time conseguisse reverter e apresentasse o futebol de hoje. Porque você dizia ainda há pouco, o futebol hoje é muito próximo daquele que nós nos acostumamos a ver. É verdade. E também que você falasse a respeito daquele lance do Praxedes, próximo à linha de fundo, porque eu até dizia na transmissão que o futebol é uma coisa séria. E para mim, na minha opinião, o Praxedes não fez uma jogada séria ali naquele momento, colocando em risco até o sistema defensivo e até, de repente, o resultado do jogo. Então, que você falasse da conversa com o time e o que você pensa e achou particularmente dessa jogada do Praxedes. Bom, boa noite, Silvio. Desejo a você, a família, a todos aí que estão presentes e acompanhando um feliz 2022. Obrigado. Eu entendo que o meu sucesso, o sucesso do Bragantino é o sucesso de todos nós, né? Que queremos bem ao clube e à cidade. Então, a gente está com o mesmo objetivo, é uma meta em comum. Em relação à conversa, né, que a gente teve do último jogo, volto a dizer, eu pontuei a questão do ritmo, mas deixei claro que não era só isso. E aí tem questões que eu prefiro trabalhar de forma interna. Eu acho que não quero jamais expor ou gerar algum conflito para fora. Eu acho que as questões que a gente tem que resolver de forma interna, né? Mas eu vi um pouquinho a entrevista do Léo Ortiz no final, eu acho que ele já falou bem, a gente falou principalmente da questão da atitude, a questão da intensidade, da agressividade, que são marcas da nossa equipe que a gente não pode abrir mão em momento nenhum. E eu acho que também por ser estreia e também pela questão do ritmo, a gente não conseguiu imprimir isso, cometeu muitos erros, mas é um início de temporada, né? A gente não pode perder isso de foco de maneira nenhuma. Vocês estão vendo as outras equipes grandes da competição, todas elas também com um pouco de dificuldade para engrenar. A exceção seria o Palmeiras, mas o Palmeiras evidentemente não disputou os últimos jogos do último Campeonato Brasileiro, voltou antes de todos, porque tem o Mundial em vista, também está motivado pelo Mundial, então eu acho que por isso até conseguiu sair um pouquinho na frente em termos de preparação. Mas eu acho que no decorrer aí dos próximos jogos e das semanas a gente vai encontrando o caminho, mas claro, conseguindo ser fiel à nossa identidade, conseguindo manter aquilo que nos fez ter êxito, como foi na temporada passada. Em relação ao Praxedes, eu acho que é nítido, é claro, não só eu, todos os companheiros, ele precisa entender que é inadmissível ele assumir aquele risco. Eu já conversei com ele só no olho, no vestiário, a gente vai conversar um pouquinho mais.
não justifica, mas a gente não pode perder de vista que é um rapaz muito jovem ainda, mal tem 20 anos, então não é justificável, mas é compreensível que aconteça. Agora o papel é a gente conversar para que não volte a acontecer. Boa noite para você, o Maurício Barbieri, Álvaro Ribeiro da Alpamix. Dentro desse resultado de hoje, e até nós comentávamos aqui, o pessoal disse que ficaram até com dificuldade para escolher o melhor em campo, e nós aqui acabamos escolhendo o Sorriso. Porque eu, por exemplo, eu costumo escolher o melhor em campo por aquilo que o jogador faz de diferente. E, na verdade, na entrada do jogador Sorriso, o time do Bragantino teve outra cara. Teve mais intensidade pelos lados do campo, abriu espaços na defesa do Guarani e teve oportunidades, mais de 2 oportunidades, inclusive uma com o Arthur, cara a cara com o gol, que ele bateu por cima do gol. Você, com esse esquema de jogo, você consegue buscar uma fórmula para vencer os adversários aqui dentro do Nabizão, que vem jogando com 2 linhas de 4, é mais uma alternativa que você encontra? Olha, eu acho que o Sorriso entrou bem, eu acho que ele ajudou a mudar a dinâmica da equipe, eu entendo que cada um faça as suas escolhas a partir da perspectiva que tem, e não estou de maneira nenhuma discordando de vocês, mas posso pontuar, por exemplo, o Ramires atuou como primeiro volante e muito bem, a maior parte do jogo, uma posição que fazia muito tempo que ele não atuava. A gente recuou para a Chet para fazer o segundo, ele fez pouquíssimas vezes conosco, então são jogadores que também assumiram uma responsabilidade e um sacrifício em prol da equipe, né? Eu acho que foram muito bem, assim como o Sorriso, assim como o Johan. Eu acho que a equipe, no geral, está de parabéns. Não discordo de vocês da escolha do Sorriso. Parabenizo ele pela forma como entrou. Mas é isso. O mais importante é que o Red Bull Bragantino venceu. E agora é a gente começar a trabalhar para quinta-feira. Boa noite, Barbieri. Mário, do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu o Bragantino dominando a posse de bola. Finalizou várias oportunidades, né? Durante os 90 minutos, mas a gente viu uma dificuldade para abrir o placar, né? Ainda mais pela questão do esquema que o Guarani utilizou defensivamente nos 90 minutos. Na sua opinião, qual foi a maior dificuldade para se chegar ao gol, né, que acabou saindo no final da partida? Eu acho que, no geral, é eficiência. Eu acho que procurar ser um pouquinho mais eficiente nos cruzamentos. A gente conseguiu terminar muitas jogadas dessa maneira, muitas vezes a bola cruzando a área toda da equipe do Guarani. A gente teve um número alto de finalizações da entrada da área, de fora da área. Eu acho que faltou a gente ter um pouquinho mais de eficiência. Teve o lance do Arthur que vocês citaram anteriormente. Houveram outras oportunidades, né? Então eu acho que se eu tivesse que elencar só um ponto, seria esse da eficiência. A gente dominou a partida por completo. É claro que o Guarani tentou nas oportunidades em que conseguia escapar, gerar problema para a gente, mas o nosso domínio foi completo e absoluto. Pressionamos, recuperamos as bolas, tentamos de diferentes maneiras gerar situações de gol. Eu acho que faltou, como eu disse anteriormente, ser um pouquinho mais eficiente. São coisas que a gente tem que ainda aprimorar e trabalhar para voltar à melhor forma, por se tratar ainda de um início de temporada. Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. A vitória de hoje dá um certo alívio para você? Já apaga aquela imagem da primeira partida e já dá um ânimo diferente para enfrentar o São Paulo? Boa noite. Eu acho que o termo apaga seria um termo que eu não usaria, né? Eu acho que a gente tem que ter aquilo ali como um ponto fora da curva, mas principalmente como um ponto de aprendizado. De usar para que a gente possa fazer diferente do que a gente fez. Volto a dizer, tem toda uma circunstância e um contexto envolvendo aquele jogo, mas é nítido que a gente não foi a equipe que habitualmente costuma ser. Pode ser que a gente tenha ótimos rendimentos e consiga se entregar, ser intenso e agressivo, muitas vezes o resultado não vai vir. Então não me preocupava apagar
a última atuação, mas sim que a gente pudesse voltar a ter um rendimento mais próximo daquele que é o nosso rendimento habitual, ainda que a gente tenha clareza de que não vai ser o rendimento ideal, porque a gente ainda está iniciando, tivemos uma série de questões com os casos de Covid, então eu tive que mexer na equipe, acabei de falar a situação do Ramires, do Praxedes, a estreia do Johan, são situações que a gente vai mexendo ao longo do tempo e vai encontrando as soluções. Eu acho que a ideia final é que eu estou satisfeito com o espírito com que a equipe encarou o jogo e com o desempenho que a gente teve para esse momento da temporada. Barbieri, Eberson, 102 FM, mais uma vez boa noite para você. Eu queria tocar em dois assuntos com você. O quanto pesa a ausência do Jadson, né, que pelo prazo agora mais curto de retomada da Covid-19 deve ficar à disposição já com os treinamentos essa semana, e o quanto pesa a ausência do Ítalo nesse momento, porque por mais que os jogadores mais jovens tenham tido oportunidade, Alejandro e Hurtado, o rendimento desses jovens tem sido muito abaixo, já não é dessa temporada, mas da temporada passada, de tudo aquilo que o Ítalo tem apresentado com a camisa do Massa Bruta. E te perguntar também, o que você espera desse São Paulo, que ainda não venceu no campeonato? Qual a postura que você acha que o time do Ceni terá na quinta-feira aqui em Bragança Paulista? Bom, boa noite. Primeiro, em relação ao Jadson, claro, faz falta. Eu acho que ele e o Ramires fizeram uma dupla sensacional na última temporada. É um jogador que cresceu demais, nos ajuda muito. Mas eu quero enaltecer mais o jogo que o Ramires fez. Volto a dizer, uma situação que fazia bastante tempo em que ele não fazia. Eu acho que ele fez um jogo espetacular como primeiro, ajudando na marcação, ajudando na construção, chegando na área para finalizar ali da entrada da área. Eu acho que a gente tem que enaltecer a atuação e o espírito com que ele se entregou para a equipe, e isso foi fundamental. Em relação ao Ítalo, a gente precisa entender que existe toda uma dinâmica que já está, vamos dizer assim, consolidada entre ele e o Arthur, ele e o Elinho, enfim, a equipe já conhece a maneira do Ítalo jogar e ele tem características que são um pouquinho diferentes das características do Alessandro, do Alejandro, do Hurtado. Então é natural que exista essa dificuldade. Agora, claro que eu não estou satisfeito, assim como os próprios jogadores não estão satisfeitos com aquilo que eles apresentaram até o momento. E o nosso papel é buscar soluções. O meu papel agora é sentar com eles, procurar entender e buscar formas de ajudá-los a receber em melhores condições, a equipe procurar ajudar eles, porque só assim a gente vai ser uma equipe mais forte, né? E o último ponto, eu não me lembro qual seria? Que o time do Ceni vai ter na quinta-feira, já sim. que o São Paulo ainda não venceu nessa competição. Eu acho que à medida que vai passando o tempo e os jogos, o São Paulo também vai se encontrar, enfim, vai encontrar um caminho. O Ceni é um treinador excelente, excepcional. O São Paulo é um time gigante, né? Tem ótimos jogadores. Eu acho que de repente eles não iniciaram o campeonato da forma como gostariam e imaginavam, mas o jogo na quinta-feira começa 0-0. Nós não temos vantagem por ter ganho esse último jogo e eles não têm nenhuma desvantagem por não terem conseguido os resultados que eles esperavam. Então, é 0-0 contra uma grande equipe, volto a dizer, um grande treinador, grandes jogadores. Cabe a nós, que também somos uma grande equipe, que também temos excelentes jogadores, tentarmos impor o nosso ritmo, tentarmos impor o nosso jogo e buscar a vitória. Maurício, boa noite, Sérgio Loredo, Futebol Total. A minha pergunta é com relação hoje à presença do Johan titular e a volta do Arthur. Como que você vê, né, o Arthur ter agora a presença do Johan? A gente já viu no passado, sem comparação, que tinha o Claudinho e o Arthur. Agora tem o Johan também para auxiliá-lo, de repente. E qual a importância disso para o rendimento do Arthur? E hoje ele perdeu o gol que ele não perde, né? Porque cara a cara a gente sabe que ele é um artilheiro, mas um grande jogador. E você entende que essa chegada do Johan ajuda ainda mais também o próprio Arthur, ao invés de dividir ou de ficar só as atenções em cima do Arthur, ter um outro jogador com a qualidade do Johan? Boa noite, Sérgio. Eu entendo que sim, eu entendo que à medida que o Johan chega e que ele vai contribuir para melhorar o rendimento da equipe, ele contribui para o rendimento do Arthur, né? De início ele atuou um pouquinho mais do lado esquerdo, então não aproximou tanto do Arthur, até pela característica dele ser destro. O Arthur
ganhou o total um pouquinho mais desse lado aqui, mas eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ajudar não só o Arthur, como toda a equipe, volto a dizer, pela qualidade que tem, pela experiência, pela maturidade, por ter a personalidade que tem. É um jogador que ajuda nos treinamentos, que ouve, que tenta ajustar, que fala com os companheiros. Eu acho que a gente acertou muito bem na vinda do Johan. E a gente não pode esquecer a situação do Arthur, que era a estreia do Arthur hoje, né? Então, assim como alguns jogadores tiveram alguma dificuldade com o ritmo no primeiro jogo, eu acho que o Arthur também sentiu um pouquinho. O próprio Johan oscilou o rendimento durante a partida. Eu acho que, à medida que o tempo for transcorrendo, eles vão voltar àquela forma que a gente conhece e vão nos ajudar cada vez mais. Correio de Atibaia, pode fazer a pergunta que a Famix não vai fazer mais, por favor. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Você começa a temporada, segundo jogo, vai demorar um pouco para ter outros jogos de outras competições, a Libertadores é mais para depois de março, então esse período aqui é um período de crescimento coletivo, individual, para auxiliar as novas peças. Você acabou de falar do Johan, tem o Hortado também que ainda não jogou e tem umas características um pouco diferentes do Aderlan. É um momento disso, de tentar encontrar essas novas soluções. Hoje você teve um meio de campo novo, com 3 jogadores ali, o Eric Ramírez na nova posição, o Johan estreando. É um momento disso, para depois as fases mais decisivas da temporada ter um time até com mais soluções do que teve em 2020. Eu acho que é diferente da última temporada à medida que a gente conseguiu ter um período de férias, que era mais do que necessário. A gente acabou emendando a última temporada, então a gente manteve as mesmas dinâmicas e aí as questões eram outras, né? As questões eram muito mais de desgaste, de sequência, de saber até quando os jogadores iam conseguir suportar aquele ritmo. Agora a gente vem de um período de férias, como eu disse, um período de preparação que é longe do ideal. A gente teve aí 16, 18 dias e um contexto difícil pelas situações das perdas dos jogadores. Então esse aqui começa a treinar, daqui a pouco sai, aí o outro está treinando, daqui a pouco tem que sair. Eu acho que também é o momento para essas questões que você citou. Agora a gente sabe da responsabilidade do Bragantino disputar um campeonato paulista, a gente tem meta, e dentre elas é classificar, poder disputar as finais do campeonato, mas também é um momento em que eu tenho que procurar preparar a equipe não apenas para o próximo jogo, mas para a sequência do ano, né? Então houveram alguns questionamentos por que o Johan não foi, por exemplo, para Mirassol, porque ele se apresentou mais tarde, porque o risco dele ter uma lesão era maior, e eu não podia pensar exclusivamente, ou pelo menos se eu agisse assim não seria inteligente da minha parte, agir exclusivamente pensando naquele jogo. Eu preciso levar em consideração uma série de outros fatores, e isso envolve, de repente, o Sorriso entrar um pouco mais no final em função das características, outros jogadores descansarem um pouquinho. São coisas que devem acontecer ao longo dos próximos jogos, porque a gente tem uma sequência difícil, sem um espaço bom de intervalo entre elas, e também é o papel desse momento buscar essas soluções, como você pontuou, sem dúvida. Barbieri, boa noite, é Tarso Costa, da 102 FM. Eu queria que você falasse do Fabrício Bruno, porque o jogo do Bragantino estava difícil. É verdade que o time tinha criado algumas oportunidades, tinha desperdiçado, mas nem tantas oportunidades quanto está acostumado em Bragança Paulista. E aí, eis que surge o Fabrício Bruno com aquele lançamento, né, para o Johan se livrar da marcação e bater para o gol. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? Então, eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito do Fabrício Bruno, se pelo fato de ele ter um perfil mais discreto, acaba não sendo tão badalado e tão valorizado quanto mereceria, né? Talvez um jogador cotado também para a seleção brasileira, a exemplo do Léo Ortiz. E, para finalizar, em relação ao jogo diante do São Paulo, né? Você falou a respeito da postura do São Paulo, né? Que é um time que é treinado pelo Rogério Ceni, treinador experiente, mas o Bragantino já é treinado por você já há mais tempo, tem um time também qualificado. Podemos considerar o Bragantino favorito diante do São Paulo na próxima quinta-feira? E mais,
diante da instabilidade do próprio São Paulo, do Santos, do Corinthians e o Palmeiras, não tão focado talvez no Campeonato Paulista, podemos considerar aí o Bragantino no mesmo patamar desses considerados grandes clubes, pensando em título paulista? Bom, primeiro em relação ao Fabrício, eu acho que você pontuou bem, é uma jogada que ele tem, já fez em outras oportunidades, a gente procura, quando tem tempo e na semana de trabalho, criar alternativas para que os atacantes possam se movimentar para receber essa bola, para que exista uma movimentação de outros jogadores. O Adelan, de repente, fica para dar mais liberdade para ele sair, ou às vezes é o volante que encaixa, enfim. São situações que a gente trabalha bastante. Fico feliz que tenha saído dessa maneira. Eu acho que você pontuou o Fabrício muito bem. Acho que é um jogador que cresceu muito desde que eu cheguei. Sempre foi um zagueiro de bastante imposição, de bastante agressividade, de ganhar os duelos frente aos atacantes, mas era um jogador que não se destacava tanto pela capacidade de construção, e ele tem assimilado isso muito bem, tem superado os seus limites iniciais e tem nos ajudado bastante. Eu fico muito feliz com essa evolução dele e, sem dúvida nenhuma, espero que as outras pessoas, assim como o pessoal da seleção que você citou, possam estar olhando para ele também. Em relação à questão do favoritismo que você citou em relação ao São Paulo, em relação das outras equipes, e a sua pergunta foi se vocês podem considerar assim, né? Eu acho que vocês têm o direito de considerar como vocês quiserem, vocês têm a leitura de vocês. Para mim, no meu caso, como comandante da equipe, é indiferente. Eu acho que a gente vai enfrentar uma grande equipe e, como eu disse anteriormente, o jogo começa 0-0. Eu não acho que a gente tenha vantagem nenhuma. A gente tem que construir o resultado durante os 90 minutos e eu estendo isso às outras equipes. Eu acho que são equipes gigantescas, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano e mundial, com uma história, com um peso grande. Mas a gente já tem adotado uma postura nas últimas temporadas de enfrentar todos os adversários de igual para igual. Isso a gente não vai mudar e é o que a gente vai fazer até o final da competição. Se a gente tiver a possibilidade e for possível disputar o título, vamos ficar todos muito contentes e felizes. Estamos trabalhando nessa direção, mas eu não acho que a gente sai na frente de nenhum deles.